tava lembrando, sabe de quem, cara? É até bom você estar nessa live, viu? Porque eu ia escrever um post na Sal e eu acabei não escrevendo. Mas eu tava lembrando o seguinte, que às vezes a gente... Deixa eu só divulgar aqui antes de falar. Então vai falando aí, você que vai falar. Desse negócio lancei do cara lá que... O deputado lá. Tô meio por fora, só me informam pelo Rui Costa Pimenta. Eu só me informo pela Causa Operária, pelo Diário da Causa Operária. Eu só me informo pelo Leandro Cardim, mais ninguém. Nossa, velho. Foi longe agora. Mas, cara, Fala aí. Não, ele postou um tweet muito louco agora. A hora de tarde. Quem? O Rui Costa Pimenta? Eu vou achar aqui. Não, o Rui Costa Pimenta. O Rui Costa Pimenta, mano. Do PCO. É o presidente do PCO, né? Deixa eu achar aqui. Não, Meu Deus. Não. Ele fica... Aí, o Rui Costa Pimenta, ele postou bem assim. A prisão ilegal do deputado de extrema-direita Daniel Silveira nada mais é que a tentativa dos ministros do STF de ocultar a sua cumplicidade com o golpe de 2016 e com o golpe de Vilas Boas contra o Lula. Para isso, instituem uma ditadura. Cara, o cara é muito black pilado, cara. O cara ele foi muito... Ele é bravíssimo, né, velho? O cara é muito louco, velho. Mas é interessante, cara. Esse aspecto de como que a tripartição de poderes do Estado, né, moderno, ela surge como um mecanismo para buscar evitar que algum dos poderes se sobressaia e haja, tipo, autoritarismo. Tá ligado? O que vocês acham, tipo, que isso não funciona, tá ligado? Porque talvez, o que eu penso, para mim é meio contrassenso que o Estado em si ele funcionaria muito melhor se a tripartição de poderes fosse equilibrada. Porque haveria maior legitimação social dele. Saca? Eu acho que é contrassensual pro Estado ele se envolver, tipo, pra mim, em termos de sustentação do Estado, saca? Se eu fosse político, se eu fosse o Estado, eu sou o Estado. O Estado sou eu. Aí os caras começam a brigar entre si. Véi, pra mim isso não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Que a galera vai perceber que os caras são de fato uma gangue. E isso sempre fica evidente. Que são gangues brigando entre si. Se a gente botar na ponta do lápis, o Rodrigo Maia ele é presidente do Brasil, o STF é o ditador e o Bolsonaro é só um boneco. Na realidade só voltando um pouquinho o que o Igor falou, em relação a por que essas pessoas têm conflitos entre si. Sim. É uma disputa de poder, né? E antes de ser principalmente uma disputa de poder, ela é uma disputa de ideias. Então, quando você tem... Se eu for falar coisas contra a democracia aqui nesse canal, como a gente fala quase todo dia, isso não é algo que vá incomodar aqueles que defendam a democracia. Agora, quando um deputado que tem um público, tem muitas pessoas que acompanham, é alguém que teoricamente tem um foro privilegiado, né, de acordo com a legislação, quando esse deputado fala coisas contra a democracia, mesmo com sua base totalmente de imbecil, que o outro lado tá preso é pouco, tem que se fuder mesmo, político eu quero que se foda, né, mas em relação assim, esses burocratas, por ter essa visão de disputa de poder entre eles, né, eles sempre vão lutar contra aqueles que possuem alguma determinada ideia que possa, de alguma maneira, enfraquecer essa estrutura, que é a estrutura democrática que a gente tem hoje. Entende? Bom, e aí, Ojeda? Como é que você tá? Ojeda. Grande Ojeda. Emoção ver o reencontro do pessoal do podcast aí. Legal, foi bacana. Eu vou estar sempre na live. Nos próximos meses. Se é pra meter o pau na tripartição de poderes, eu entro. É bom, né, gente? Boa, começa aí.
Eu perdi meu raciocínio agora. Mas, Não, você estava falando dos burocratas. Por que tem essa disputa de poder, né? E o que eu queria falar, na verdade, não era nem isso. O que eu queria falar era o seguinte. Eu estava falando da Camila, que era bom ela estar na live aqui. Chama o Fábio aí, então. Nós, os libertários, nós temos um discurso que, por esse pessoal, a gente já estava preso há muito tempo, já estava morto há muito tempo, né? E muito se cobra de algumas pessoas, né? Muito se cobram de alguns posicionamentos, né? De algumas pessoas no meio libertário. E isso... E assim, a gente vê muitas pessoas falando no seguinte sentido. Por exemplo, vamos pegar o Cogos. Cogos, quando falou lá do Dória, depois ele voltou atrás, né? Voltou atrás, assim, tirou o vídeo e tal, pediu desculpa, enfim, coisas do tipo. E as pessoas cobraram ele por causa disso, né? As pessoas ficaram cobrando ele, porque o Cogos é frouxo, porque o Cogos isso, porque o Cogos aquilo, né? Hoje, se eu for falar algo contra se eu soltar um tweet agora contra o Alexandre de Moraes e ele quiser me prender, ele pode fazer isso a qualquer momento. E não vai ter... Eu posso contar no dedo quantas pessoas irão ligar para minha família, ou para minha filha, ou para meus pais, perguntando se eles precisam de alguma coisa, se a gente está em alguma situação boa de vida, né? Então, o que acontece muito no meio libertário, muito entre os libertários no geral, é que, na verdade, a maior parte dos libertários estão cagando e andando o que está acontecendo por aí. Entendeu? Eles estão cagando e andando se o Alexandre de Moraes está usando a estrutura do Estado para poder foder com a vida de todo mundo. Tá ligado? Sim. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas, porque não sei o quê, porque o Estado é isso, porque o Estado é aquilo e tal. Mas ninguém está se importando. Uhum. De fato, ninguém está se importando, ninguém se importa. Aí aqui entra um pouco a quem nós vamos recorrer, né? Sim. A ninguém. Porque nós somos um grupo de pessoas que entende que agredir os outros é errado, mas a gente não se ajuda. A gente não tem o mínimo de senso de importância com um outro libertário. A gente não se ajuda. O Fraga sumiu. E o que eu sei de por aí é que porque as pessoas cagaram e andaram na época que ele estava sofrendo perseguição. Então, por que a gente vai ficar falando coisas por aí? Por que a gente deve ficar defendendo alguma ideia? E por que outras pessoas devem cobrar isso da gente? Acham que tem direito de cobrar. Não, porque o Cogos fez a coisa errada. E aqui eu discordo do Cogos de um monte de coisa, mano. Puta, tem coisa pra caralho que eu discordei. Que puta que pariu. Mas, esses dias a pessoa vê, vocês ficam falando aí, vocês deviam falar marcar o fulano lá e não sei o quê. E por que a gente tem que fazer isso? Ninguém se importa. Tá todo mundo cagando e andando. Boa parte dos libertários estão um pouco se fudendo pro que vai acontecer. Estão um pouco se fudendo se o cara do STF tá mandando prender os outros aí porque fez um tweet ou porque gravou um vídeo. Sim, cara. A galera perde o senso de proporção, na real, né? Então, às vezes, como é que pode dizer? Eu vejo que no meio... Eu sou um cara que, assim, tá um pouco de fora do movimento libertário, né? Eu não sou como a Camila e tal. Eu tô um pouco mais distante, assim, então eu acho que eu consigo ter uma visão mais externa. Não sou mais, assim, de frequentar grupos, coisa assim e tal, ter página. Eu tô bem de fora, assim. E eu vejo que existe uma seletividade que a galera faz, sabe? De escolher algumas pautas como relevantes em detrimento de outras, saca? Eu enxergo assim. E aí eu vejo que a galera sempre busca se engajar em pautas que, cara, tem pouquíssima capacidade de realmente influenciar, sabe? É como se fosse um vício do discurso. A galera quer falar, a galera quer militar, mas
dificilmente vai chegar em algum lugar dentro daquilo ali. E aí, as pessoas... O que eu quero falar, assim, é importante a gente ir para um confronto de ideias, é importante a gente não se calar, principalmente agora, que o Alexandre de Moraes foi lá e falou assim, não pode falar contra a democracia. É agora que a gente tem que falar contra a democracia. Porque se o João Dória manda fechar os comércios, é nesse momento que a gente tem que abrir os comércios. É nesse momento que tem que ser praticada a desobediência civil. Não é quando não se está falando mais de liberdade de expressão ou quando está se mandando trancar loja, comércio, enfim, o que seja. O Belo fez um show ontem, esses final de semana no Carnaval. A polícia não foi lá prender o Belo durante o show, foi prender ele quando ele estava na casa dele. Caraca, não sabia disso. Entendeu? Foi prender ele porque ele estava lá na casa dele. Bizarro, porque bizarro. se ele estivesse lá no meio da favela, a polícia não ia lá prender ele lá. Sim. Caraca. Eles foram prender ele por causa do show? Prenderam ele por causa do show, porque ele tava fazendo muvuca e tal. E aí, prenderam porque fez o show no meio da pandemia no Carnaval. Mas aí, porque era do tráfico, que foi o tráfico que não sei o quê. Mas foi porque ele fez o show no meio da pandemia. Sim. Entendeu? Ele fez o show na favela lá no Carnaval. Os caras contratou ele para fazer o show lá. E é nesse momento que todos os libertários agora, o que devia estar fazendo? Marcando a porra do Alexandre de Moraes lá no Twitter e mandando ele tomar no cu dele, falando que porra de democracia é o caralho. Esse lance do Belo não só prendeu, muito pior. Apreendeu bens, bloqueou todas as contas dele. Caraca. Por causa de uma porra de um show comunitário. Foi hoje, prenderam ele hoje. Caraca, velho. Coloca a notícia aí, Gida, depois se você achar. Tô em choque, mano. Tô em choque. Tem que colocar o Fábio ou ele tem poderes de... Acho que ele tá dando uma analisada só antes de entrar. Aí... ele consegue entrar aí sozinho. Galera, boa noite. Salve. Queremos você aqui. Invasão capixaba hoje aqui no... Dominando. Cara, nada planejado, assim que é bom. Mas... Pô, é bizarro isso, né, velho? Agora eu tô com muito dó do Belo, cara. Medonho isso, mano. Vamos fazer uma fanpage pro Belo. Belo, nós te apoiamos. Vamos chamar o Belo pra uma live, cara. Imagina o Belo vira ANCAP, cara. O Belo vira libertário, tá ligado? Olha, ele já é preto. Caraca. Do cabelo amarelo, né? Ai, meu Deus. Pô, fazer live com ele agora é fácil, porque o celular pega bem melhor na cadeia. Boa. Caramba, cara. Mas eu acho que esse assunto de tripartição de poderes dá uma live, assim, dá uma estudada no assunto, mas dá uma live muito boa, cara. Falar por horas dessa máquina assustadora, e que é mais uma propaganda, na real, né? Uma máquina de propaganda, mais propaganda do que de ação, né? Não que isso seja 100% inexistente, mas é como o Gida estava falando, né? Os caras, eles... É uma tripartição que se mistura, né? O judiciário exerce tarefas legislativas, então é uma parada bizarra que é um vício, cara, que eu vejo que tá muito, assim, entranhado, principalmente agora na cabeça dos liberais. Os caras estão insuportáveis, sabe? Eu não imaginei que eu fosse ficar tão antipático com os liberais, cara. Mas os caras estão insuportáveis, uma boa maioria deles, velho. Sempre foram. O negócio é que agora eles estão entrando no mainstream. O liberalismo tá se tornando uma ideia, tipo, que tá na janela de opções, saca? Então, os caras estão ficando cada vez mais freestyle, né? E largando o próprio liberalismo raiz. Eles estão deixando de ser a galera que fala coisas polêmicas e os caras que estão ali para agradar, então eles estão repetindo mais do mesmo. Não, exato. Vocês estão falando dos liberais, mas cabe para boa parte dos libertários, né, também. Claro, cabe. O libertário ficou bem inflado aí, deu uma valorizada no campo político e muita gente usando isso aí só para política, né? Tem. Pô, se você for ver a quantidade de gente que se elegeu aí, com
Ideias radicais